é sua casa, nós deixamos ela pra você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Repete comigo. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia está falando uma coisa muito interessante para nós aqui nesse texto. Durante esse mês de maio, eu ministrei aqui em Formiga e no Brasil sobre metanoia, a mudança da mentalidade. Metanoia foi a palavra que Jesus usou quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus disse metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mude a sua mentalidade. João Batista, ele batizava o batismo de arrependimento, o batismo de metanoia, o batismo de mudança de mentalidade. Então, arrependimento é mudar a mentalidade. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: arrependimento é mudança de mentalidade. Quando você diz que arrependeu, mas não mudou a mentalidade, você não arrependeu, você teve foi remorso. Porque arrependimento, de fato, tem a ver com mudança de mentalidade. A minha cabeça mudou em relação a isso. A minha mente foi transformada em relação a isso. Eu via de um jeito, agora eu não vejo mais desse jeito. Foi isso que nós pregamos durante o mês de maio. E hoje, ainda uma sequência de metanoia. Mas já entrando numa nova fase no mês de junho. Junho eu quero falar sobre gestão do mundo interior. Ponha ordem no seu mundo interior. Essa é a mensagem do mês de junho aqui, que eu vou estar pregando. Você já chegou na sua casa e viu as coisas tudo fora de lugar? Panela em cima do sofá, prato em cima da cama, meia em cima da pia. Já imaginou você chegar na sua casa e pegar as coisas assim? Eu estou vendo a cara das irmãs aqui. Te dá aflição só de pensar nisso, não é? Pastor, onde você quer chegar com isso? Imagina isso acontecendo dentro da gente. É assim que muitas pessoas se encontram. Por dentro, por fora tá legal, cabelo penteadinho, arrumadinho, engomadinho, bonitinho, mas por dentro tá tudo desorganizado. O mundo interior daquela pessoa está completamente desorganizado. E se o mundo interior está desorganizado, o que se dirá? Quais serão as consequências no mundo exterior, no mundo dos resultados na vida? Eu quero estar falando com você sobre isso no mês de junho. O texto está dizendo para mim e para você que a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. O que o pregador está nos ensinando aqui? O que ele está falando para nós aqui? Naquela época, perfumes não era como hoje. Você chega numa loja e você já compra um perfume e ele já vem todo lacrado, arrumado, bonitinho. Não. Eles produziam perfume. E como que eles produziam perfume? Eles usavam óleo. Óleo. Muitas vezes o próprio azeite. E colocavam ali dentro um ramo, que seria a essência. O óleo, ele tem o poder de extrair da planta o cheiro. Não só o cheiro, como o sabor também.
É muito comum no nosso meio, não sei se você gosta, eu gosto, eu amo, colocar alecrim dentro do azeite, alho dentro do azeite, porque ele absorve aquele sabor e dá um tempero legal. Mas aqui ele está falando não de sabor, ele está falando de cheiro. E ele está falando daquela pessoa que foi produzir o perfume, e era um perfume muito cheiroso, uma fragrância incrível. Só que uma mosca caiu dentro do perfume. E ao morrer dentro do perfume, aquela mosca, ela exalou um mau cheiro tão forte que superou o cheiro do perfume. É isso que ele está falando. E logo depois ele diz: assim também, um pouco de insensatez pesa mais do que toda a sabedoria. É muito comum um ditado, e você já deve ter ouvido, e esse ditado se aplica aqui na Bíblia, nessa passagem bíblica. Ele não é um provérbio bíblico, mas esse texto traduz bem esse provérbio, ou esse ditado popular. Fulano acertou. Você pode acertar 1000 coisas na vida, mas se você errar uma, acabou. Você já ouviu isso? É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Pode ser o perfume, o melhor perfume do mundo, pode ser 1 litro de perfume, mas uma pequenina mosca podre ali dentro vai estragar todo o perfume. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você pode ter muita sabedoria, mas um pouquinho de insensatez avacalha tudo da sua vida. É isso que a palavra está nos dizendo. O óleo, ele é símbolo da unção. O perfume, ele é símbolo do nome, do testemunho. Tanto é que lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, a Bíblia vai dizer que melhor é o bom nome do que o bom perfume. E realmente, antes de você chegar em um lugar, se você está usando um perfume muito legal, antes de você entrar num ambiente, o seu perfume chega primeiro que você. Tem pessoas que a gente já conhece pelo perfume. Fulano está vindo aí, ó. Olha o cheiro. Outros também é um odor violento, né? Fulano está chegando aí, ó. Sai correndo. Mas o interessante aqui, a lição que fica aqui, é que o nome é comparado ao perfume. Assim como o perfume anda na sua frente, o seu nome também anda na sua frente. E qualquer lugar que você chegar na vida, tenha certeza disso, antes de você chegar, o seu nome já chegou lá primeiro. Por isso a Bíblia manda a gente zelar muito pelo nome da gente. Essa foi uma lição que eu aprendi desde novo com meu pai. Meu pai, eu me lembro de um dia que eu andei fazendo umas besteiras lá em casa, eu tinha uns 7 anos de idade, e meu pai, ele exagerou na surra, ela foi violenta. Mas hoje eu até agradeço por aquela surra, porque ele me deu uma surra muito forte, depois fez eu tomar banho na água de sal. Ele me bateu com um fio de luz, esse fio elétrico. Foi muito violento isso. Mas depois que ele fez tudo aquilo comigo, ele falou assim: eu fiz tudo isso para você não esquecer do que eu vou te falar agora. Porque se eu te falar o que eu tenho que te falar, sem fazer isso, você vai esquecer. E ele disse assim: na vida, filho, você só tem o seu nome. O dia que você perder o seu nome, acabou. Então nunca mais esqueça isso. Eu era criança. A Bíblia diz: o perfume, ele é símbolo do nome. Ele é símbolo, e junto do nome, o que faz o nosso nome ser bom? O que faz o nosso nome ser ruim? Uma coisa chamada testemunho. Sim ou não? É o seu testemunho que dá respaldo. É o seu testemunho que dá autoridade para o seu nome. Então nós temos nessa passagem envolvido a unção, o testemunho e a mosca. Jesus foi chamado pelos fariseus de Belzebu. Belzebu é pai das moscas. É um símbolo de Satanás. Pai das moscas.
Essa é a tradução do nome Belzebu, pai das moscas. A mosca é um símbolo do diabo. Mas a mosca também é um símbolo da impureza, da sujeira, do odor, do animal em decomposição. Ou seja, a mosca, ela é uma figura da impureza. E o que a Bíblia está tentando nos dizer aqui é que um pouquinho de impureza na sua vida pode atrapalhar o seu perfume. Um pouquinho de impureza na sua vida pode atrapalhar a unção de Deus sobre você. Deus nos manda que andemos em santidade. Santidade não é uma opção. 1 Pedro 1,16 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14 diz: ninguém verá sem santidade, ninguém verá o Senhor. Diga comigo: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Diga: sem santidade, ninguém verá o Senhor. E diga comigo: quando eu digo ninguém, estou falando de calvinistas. Fala, ou você é calvinista? Estou falando de calvinistas. Quando eu digo ninguém, estou falando de arminianos. Então você entendeu o que é ninguém? Não me interessa se você é calvinista. Não me interessa se você é arminiano. Não me interessa se você é pelagiano. Não me interessa se você é pentecostal. Não me interessa se você é tradicional. Na minha Bíblia está dizendo que se você não andar em santidade, você não verá o Senhor. É o que está escrito. É interessante quando nós falamos sobre isso. Por quê? Porque a santidade, ela não beneficia Deus. A santidade, ela beneficia a mim. Eu colho os frutos da santidade. Josué capítulo 3. Josué diante de um grande obstáculo, uma dificuldade. Ele tinha Jericó pela frente. Ele não sabia como entrar, como entrar naquela situação. Era uma batalha. E de repente, Deus dá uma palavra para ele. E ele transmite essa palavra ao povo. Capítulo 3, versículo 5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha só o que o texto diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quantos aqui precisam de maravilhas do Senhor para essa semana? Quantos aqui precisam de maravilhas do Senhor para esse mês, para o resto desse ano? Sabe qual é a palavra? Santificai-vos. Santifica hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. É o que a Bíblia está dizendo. Talvez seja essa a razão porque você não consegue andar em vitória. Talvez seja essa a razão porque você não consegue ter experiências com o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque falta santidade na sua vida no que diz respeito a impurezas. Falta isso na sua vida. Talvez você é o tipo de gente que olha muito a questão do pecado, mas você não está focando na questão da impureza, e já eu vou explicar sobre isso. O erro é muito mais forte do que milhares de acertos. É isso que esse texto está dizendo. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. O pregador está dizendo aqui nesse texto que o mau cheiro da mosca comprometeu todo o perfume. Ou seja, você pode acertar 1000 vezes, mas se você errar uma, acabou. Existem coisas na vida que você pode errar, existem outras que não. Você pode dirigir milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros. Você pode ter horas e horas e horas e horas e horas e horas de direção, mas se você bobear 1 segundo numa curva, acabou. Não, mas eu acertei. Outro dia tinha um irmão bravo com a CEMIG. Cortaram a CEMIG dele. Aí ele estava falando: pastor, a vida inteira
inteira eu andei certinho com a CEMIG. Vida inteira. Agora, só porque eu não paguei esse mês, foi lá e cortaram. Como é assim que funciona. A mosca morta estraga o perfume. Você faz tudo certo, mas uma coisa que não deu certo, vai complicar. É justamente sobre isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Você pode acertar a vida inteira, você pode acertar tudo na direção, em tantas coisas da vida, mas se você bobear, talvez um segundo pode comprometer tudo. 1 minuto de bobeira pode comprometer tudo. Por quê, pastor? Porque o poder do mal é terrível. O poder das coisas ruins, muitas vezes, em algum sentido, é mais forte do que o das coisas boas. Eu vou te dar um exemplo. Você pega saúde ao sentar do lado de uma pessoa saudável? Sim ou não? Sim ou não? Pastor, vou sentar ao lado daquele irmão ali, ele é muito saudável. Toda vez que eu sento ao lado dele, eu fico com muita saúde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pega gripe, se você sentar ao lado de uma pessoa gripada? Sim ou não? Você não pega saúde de uma pessoa saudável, mas você pega a doença de uma pessoa doente. Você pega uma virose. É justamente sobre isso que a palavra está tentando nos dizer. Não adianta você ficar do lado de uma pessoa cheia de saúde, você não vai pegar a saúde dele. Mas o texto está dizendo que um pouquinho, aquilo que é ruim, pode estragar tudo aquilo que é bom na nossa vida. Assim diz o Senhor, pergunta aos sacerdotes. Olha aí, versículo 12. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo disseram, não. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará imundo? E os sacerdotes responderam, sim, ficará imundo. Olha o que o texto está dizendo. Se alguém levar algo santo, e esse algo santo tocar em alguém, ficará santo? Não. Mas se alguém levar alguma coisa imunda, e essa coisa imunda tocar em alguém, ficará imundo? Sim, ficará imundo. Não é arrogância minha, mas não é qualquer pessoa que eu deixo botar a mão na minha cabeça e orar por mim, não. Ok? Porque a vida já é complicada. Eu ainda encontro um filisteu para me complicar mais ainda. Quem está entendendo? Então vigia com essas profetadas, essas coisas erradas que tem por aí, porque sem ter problema eles já vêm. E você ainda procurar com as próprias mãos. Por isso que a gente fala muito e pega muito pesado com questão de obreiro na igreja. Consagra, vigia. Põe sua vida no altar de Deus. Porque imposição de mão, irmão, nada mais é do que transferência. Você sabia disso? Transferência. Quando eu imponho minha mão, eu estou transferindo. Esse é o significado da imposição de mãos. Mas o interessante é que o que me chama nesse texto aqui é que a influência do que não presta às vezes é mais forte sobre o que presta. E eu e você precisamos remover da nossa vida aquilo que não presta, porque aquilo que não presta está sendo mais poderoso do que aquilo que presta na nossa vida. É como você tomar água. Alguém chega e diz, olha aqui, tem uma garrafa de água aqui, são 200 ml de água. Só que essas 200 ml funcionam assim, olha, 190 ml é água pura, puríssima, e 10% da 10 ml nós tiramos lá do esgoto, do vaso sanitário. Você beberia? Mas 90% da água é boa, gente. O que tem? Só 10% que é esgoto.
por que a gente se comporta assim com relação às coisas espirituais? 10%, 10 ml de esgoto complica 190% de água fina, pura, mineral. É isso que a Bíblia está tentando nos dizer. Que aquilo que você considera mínimo na sua vida, talvez é o que está alterando todo o resultado na sua vida. Que você não consegue romper. Que você não consegue fluir. A mosca, ela só caiu no perfume porque o perfume estava descoberto. Assim como a mosca caiu no perfume porque o perfume estava descoberto, não tinha uma tampa, ele estava desprotegido. Assim é a nossa mente. Quando a gente não protege a nossa mente, quando a gente não guarda a nossa mente, uma mente desprotegida, destampada, com certeza vai entrar mosca. Alguém dizia que cabeça vazia, eu vou te dizer o contrário. Cabeça cheia é a oficina do diabo. Porque o que eu mais estou vendo hoje são pessoas com a cabeça extremamente cheia. E o diabo está deitando e rolando. Ansiedade correndo a solto. Cabeça cheia. Nós estamos aqui nesse culto, mas você já está lá no meio de julho. Você está aqui agora domingo de manhã, mas você já está lá no seu trabalho. Você nem aqui no culto. Seu corpo está aí, sua cabeça está lá. O tempo todo, não consegue parar. A bem da verdade, é uma cabeça cheia de pensamentos vazios. Porque eu não posso alterar nada com relação ao futuro. Eu não posso alterar nada com relação ao passado. Jesus disse: quem de vocês pode alterar um côvado da vossa vida? Quem de vocês pode alterar um momento da vossa vida? Quem de vocês pode acrescentar? Quem? Não tem como a gente fazer isso. Mas a cabeça fica cheia de coisa vazia. Assim como aquela mosca caiu porque estava sem tampa. Muitas vezes a nossa mente também está assim, sem uma tampa, sem uma proteção. E aí a cabeça fica vazia. E porque a cabeça fica vazia, aí se cumpre esse ditado: mente vazia, oficina do diabo. Porque Lucas capítulo 11, versículos de número 22, se não me engano 24 a seguir, vai dizer o que ali? Vai dizer que quando um espírito imundo sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos, e depois ele volta àquela pessoa, encontrando a casa vazia, ele entra, habita ali, e traz consigo o quê? Mais quantos? Mais 7 espíritos com ele. Entenda uma coisa: o vazio é um lugar. Entenda isso. O espaço vazio é um lugar. Por isso a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 6: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixe vazio. Não deixa vazio. Não deixa vazio. Quando o diabo sai, ele anda por lugares secos e áridos, depois ele volta. Não encontrando repouso, ele traz consigo mais 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro estado. Ou seja, a Bíblia também está nos ensinando aqui uma coisa: não adianta expulsar demônio de uma pessoa se você não ensinar para ela como é que ela enche o espaço vazio. Está entendendo? É por isso que você vê gente caindo endemoniada no domingo, ele cai na segunda, ele cai na terça, ele cai na quarta, ele cai na quinta, ele cai 1 ano, ele cai 2 anos, ele cai 3 anos. Porque você expulsa o demônio dele, o demônio sai e volta. Quando volta, está vazio. Ele traz mais 7 com ele. Então não é questão de expulsar demônio, é questão de preencher o espaço. É questão de estar com a casa cheia. Porque quando o inimigo voltar, e ele volta, não sei se Lucas 4, Mateus 4 vai falar
da tentação de Jesus no deserto, Lucas 4 também fala. Mas Lucas 4 fala uma coisa muito interessante, que quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, as 3 tentações Jesus lhe respondeu. Quando termina as respostas de Jesus, a Bíblia diz: e então foi-se o diabo e ausentou-se por determinado tempo. Ou seja, ele vai, mas ele volta. E é justamente aí que a casa precisa estar cheia. É justamente aí que a sua mente tem que estar cheia. Cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus, transformada pelo conhecimento. Por isso a Bíblia diz em Josué 1, medita nesse livro de dia e de noite, não te desvie dele nem para a esquerda nem para a direita, faz conforme Moisés te ordenou, e então fará prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. O mesmo ocorreu também no Salmo 1, quando diz: medita no livro da lei de dia e de noite, e você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você precisa encher sua cabeça com a palavra. Precisa encher sua cabeça com a palavra. Porque senão o inimigo volta e vai ficar por ali. O grande problema da mosca no perfume, ou da impureza, é que a pessoa que tem uma impureza na vida dela, e quando você a confronta, uma mente contaminada pela impureza, ela pensa que não está fazendo nada de errado. Não estou fazendo nada de errado. Aliás, ele até diz, né? Não estou fazendo nada. Você já ouviu essa frase muitas vezes? Não estou fazendo nada. Que isso, fulano? Não estou fazendo nada. Porque para ele aquilo é nada. Foi como Sansão. Quando a Bíblia nos fala da queda de Sansão, aquele homem cheio de Deus, que posteriormente caiu, um homem que era um símbolo da presença do poder de Deus ali entre Israel, um juiz a qual Deus levantou. Há quem diga que Sansão caiu quando ele contou o seu segredo para Dalila, e Dalila então fala para os filisteus, e ali é cortado o cabelo de Sansão. Mas na verdade a queda de Sansão não foi ali. A queda dele começou quando ele começou a andar em impureza. Ele não estava em pecado, ele estava em impureza. Por quê? Porque havia um voto sobre a vida dele. E o voto era: você não pode comer nada que venha, beber nada que venha da uva. Você não pode tocar em nenhum tipo de cadáver. E você não pode cortar o seu cabelo. Aí fala, Sansão caiu quando cortou o cabelo dele. Não, a queda dele foi quando ele começou a passear no meio das uvas de Timnat. Ali começou a queda dele. Porque se ele não pode chupar uva, se ele não pode tomar suco, se ele não pode beber o vinho, como dizia a minha mãe, o que você está cheirando lá? Sua mãe falava isso com você? Minha mãe falava isso comigo. O que você está cheirando lá? Se Sansão não podia provar de nada da uva, porque ele estava ali no meio da vinha. É ali que começa a queda. Ah, pastor, mas ele não tocou na uva. Não, mas ele gostava do cheiro. E um dia, ele passando por ali com seus pais, vem um leão. Ele mata o leão. Deixa o leão ali. Passado um tempo, abelhas fazem uma colmeia dentro do leão. E quando ele passa, ele viu o leão morto, ele viu o mel. Provavelmente ele fez de tudo para não encostar no cadáver do leão, nos restos do leão. E foi lá e tomou do mel. Alguém disse, olha o que você está fazendo. Não, não toquei no leão, não toquei no cadáver, só peguei o mel. Impureza é aquilo que te aproxima daquilo que você não pode fazer. Impureza talvez não seja aquilo que você não pode fazer, mas é aquilo que te leva lá perto. É a mosca que caiu no perfume.
Lucas 18, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 18, vai dizer muito bem sobre essa questão da pessoa não conseguir enxergar a impureza. Existem pessoas que eles só enxergam o pecado. Eles não conseguem enxergar impureza. E foi justamente isso que aconteceu com o jovem rico. Quando Jesus ali o confronta, nos 10 mandamentos, ele diz: não, Senhor, que isso, Senhor? Eu honro meu pai desde a minha infância. Eu jamais matei, jamais roubei, nunca adulterei. Ele vai citando todos os pecados ali, dizendo: não, isso aí eu não faço. Jesus disse: então vai vendo tudo que tem e dá aos pobres. Jesus mexeu na onde? Jesus mexeu na impureza, da forma como ele lidava com o dinheiro. Aliás, nem na forma como ele lidava com o dinheiro, da forma como ele deixava o dinheiro lidar com ele. Porque o dinheiro é muito bom quando você se torna o patrão e o dinheiro o empregado. O grande problema é quando o dinheiro se torna patrão e você se torna empregado dele. E o que me chama muita atenção aqui é que existe uma diferença entre impureza e pecado. E eu e você precisamos entender isso. Uma coisa é pecado, outra coisa é impureza. Impureza não é a mesma coisa que pecado. E isso se torna um grande desafio. Porque se a impureza não é pecado, eu começo então a agir com passividade com relação à impureza. Eu começo a dizer: não fiz nada, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, me mostra na Bíblia. Realmente existe uma diferença entre pecado e impureza. Para que haja pecado, tem que haver lei. Porque o pecado é a transgressão. Não havendo lei, diz a Bíblia que não há pecado. Mas a impureza não é pecado. No Antigo Testamento, por exemplo, o problema de pecado se resolvia com sangue. Alguém pecava, ele ia ao sacerdote, e o sacerdote então espargia o sangue sobre ele. Por quê? Porque não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Mas quando a pessoa estava envolvida com impureza, o sacerdote não julgava sangue sobre ela. O sacerdote julgava o quê? Água com cinza, misturava no galho de sopo e julgava, purificando aquela pessoa. Era o caso do leproso. É interessante isso, sabe? A gente entender isso. Tem muita coisa, você vai chegar e falar: não, pastor, me mostra na Bíblia que isso aqui que eu estou fazendo é pecado. Não vou te mostrar na Bíblia. Isso não é pecado. Não tem como te mostrar, a Bíblia não fala sobre isso. Mas isso aí não é pecado, mas isso aí é uma impureza. E é justamente a impureza, porque você vigia muito o pecado, mas você não está percebendo a impureza. E é justamente a impureza que está neutralizando o óleo do perfume. Ou seja, é justamente a impureza que está neutralizando a unção de Deus sobre a sua vida. Ah, me mostra aqui que essa música do mundo aqui é pecado. Não tem como te mostrar, não está escrito na Bíblia. Isso não é pecado, mas é impureza. Ah, esse filme que eu estou assistindo aqui, me mostra na Bíblia que ele é pecado. Não vou te mostrar que ele é pecado. Mas a partir do momento que você está assistindo um filme, que você está torcendo para o marido largar a esposa, que ela é chata, para ficar com um amante que ela é muito legal, quem está entendendo? Você está se contaminando. Seus valores dentro de você estão sendo mexidos. Daí a pouco você está dizendo: não tem nada a ver. Daí a pouco você já está falando para os outros: não, só separa mesmo. Assistindo a novela das 8, você precisa de ver a fulana depois lá da novela, como é que ela ficou lá. Foi só largar, melhorou a vida dela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Uma coisa é pecado, irmão. Outra coisa é impureza. Eu não estou aqui para falar de pecado, porque pecado você está cansado de saber. Eu estou aqui para falar de impureza. E são justamente as impurezas que nos corroem. A impureza, ela é como uma ferrugem, que ela vem devagarinho,
devagarinho, devagarinho. E com o passar do tempo, é isso que a gente vê em muitos cristãos hoje. Você fala, puxa vida, depois que virou crente velho, resolveu pecar. Mas por quê? Porque ele lida muito bem com o pecado, mas ele não conseguiu lidar com a impureza. Não, pastor, eu só dei uma olhadinha para ela. Eu não adulterei. Não, eu só mandei uma mensagem. Nós não tivemos relação sexual. Eu não adulterei. Não, você não adulterou, de fato. Você não adulterou, e glória a Deus. Ah, eu só mandei, pastor. Só mexi com ele lá no Facebook. Só mandei uma... Não, nós começamos uma conversa lá. Eu me desabafei com ele lá no Facebook. Mas nós não tivemos contato. Não, realmente. Você não teve o ato consumado. Você não teve o pecado consumado. Mas você teve a impureza. E se essa impureza continua, tenha certeza, ia parar lá. Ia cair lá. É disso que a Bíblia está chamando a atenção para mim e para você. Não é em relação ao pecado, é em relação à impureza. Porque antes do pecado vem a impureza, como antes do mal vem a tentação. Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes do mal vem o quê? A tentação. Antes do pecado, a impureza. E a impureza, ela começa na mente. Não, só pensei. Eu me lembro uma vez, eu era líder de jovem da igreja, e eu estava dando um estudo sobre fornicação, sobre essas coisas. Eu disse assim: o primeiro olhar é ocasional. O segundo olhar é intencional. E aí veio um adolescente depois, falou assim: ô pastor, ô irmão, isso que você falou é verdade, viu? É por isso que eu olho uma vez só. Foi, você não entendeu nada do que eu preguei. Você não entendeu nada do que eu preguei. Sabe, eu não estou falando de você ir lá e fazer. Eu não estou falando de você ir lá e adulterar. Eu não estou falando de você ir lá e ter relação sexual. Eu não estou falando de você ir para o motel. Eu não estou falando de você trair sua esposa. Eu estou falando de você alimentar isso aqui, ó. De você guardar isso, aquela coisa, essa impureza. Sabe, isso está te estragando. Está estragando a unção de Deus na sua vida. Está estragando o perfume de Deus na sua vida, sem você perceber. Está minando as suas forças. Você já não tem mais forças espirituais mais. Por quê? Porque a mosca está minando tudo isso. O problema da impureza é que ela mina as forças espirituais, te torna fraco e incapaz. Lembra da série Kryptonita? É a impureza na nossa vida. É o início. Zacarias capítulo 3, eu estava meditando nessa passagem hoje de manhã. Zacarias 3, versículo 1 a seguir. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este uma tição tirada do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Olha só, o Josué estava, a Bíblia diz que Satanás estava diante dele para lhe opor, e ele estava com roupas sujas. É justamente isso que a impureza faz. Impureza nada mais é do que sujeira. Uma pessoa: pastor, eu não estou em pecado, eu estou impuro.
Se eu estou impuro, então como é que eu estou? Para você ter uma noção, o que a Bíblia chama de impureza? Para você ter ideia. Duas coisas aqui. A Bíblia chamava de impuro, de impureza. Tocar em cadáveres, no Antigo Testamento, não podia tocar em morto. E mulher menstruada, na época da menstruação. Eu fico imaginando, não é normal, tem uns irmãos aqui na igreja aqui que eles são sem noção, eles são anormais. Mas não é normal você ficar pegando no defunto e pegando numa coxa de frango. Dá para fazer isso? Sim ou não? Eu conheço um aqui que faz, ele tem coragem. Mas por quê? É impuro. Você sente que a sua mão ficou impura. A impureza é como você levanta o dia, você ficou o dia inteiro, 3 dias sem escovar dente. Sim ou não? Sensação ruim? 1 Coríntios capítulo 11, quando a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você sabe o que esse texto... Sabe, um pregador um dia deu um exemplo, eu achei muito nojento, mas é verdade. Ele falou: esse texto aqui é o texto que todo mundo faz quando vai no banheiro fazer o número 2. Você limpa e examina, limpa e examina, limpa e examina. Sim ou não? Sim ou não? Ó, estou falando coisa do outro mundo aqui? Que às vezes tem alguém com um método diferente, aí a gente não conhece, depois explica pra gente como é que funciona isso. Eu estou usando uns exemplos hoje assim, pastor, hoje desceu o nível demais. Mas eu resolvi descer para você entender. É disso que a Bíblia está falando. Você tem que examinar a sua própria vida, como você examina o papel higiênico quando você vai no banheiro. Porque se ainda estiver sujo, você não para de limpar. É assim que eu e você devemos nós devemos nos comportar em relação a impurezas da nossa vida. Enquanto está sujo, não pare de limpar, observe, porque essa impureza está minando a unção na sua vida. As pessoas do mundo olham e dizem: que adianta essa sua igreja? Que adianta esse seu Deus? Que adianta essa sua Bíblia? Que adianta essa sua fé? Como se Deus fosse culpado, a Bíblia fosse culpada, a igreja fosse culpada, e a fé fosse culpada, e as suas impurezas, como uma mosca morta, estão apodrecendo todo o perfume de Deus na sua vida, e você não enxerga. Nós precisamos lidar de forma diferente. Tem coisa, irmão, que não dá para ser meia boca, mais ou menos. Ou você é ou você não é. Você tem que ser radical. Eu disse que no Antigo Testamento, lidava-se com o pecado, o sangue tratava o pecado, e a água tratava com a impureza. Se era pecado, o sacerdote julgava o sangue. Se era impureza, o sacerdote julgava a água. Agora o que me chama a atenção é que Jesus tratou com os dois. Porque quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz, em João capítulo 19, quando Jesus estava ali na cruz, diz assim: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. Diga comigo: sangue e água. Mais uma vez: sangue e água. Sangue elimina o pecado, água elimina a impureza. Jesus quer tratar das duas coisas da nossa vida. Quando se fala de sangue, se clama pelo sangue de Jesus. Mas quando se fala de água, se fala da palavra de Jesus. João 15:3: vós já estáis limpos, vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios 5:26, Paulo falando sobre o casamento, logo abaixo ele vai dizer:
fazendo uma comparação entre o marido e a esposa, Cristo e a igreja, ele diz para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Você não vai conseguir ter uma mente limpa sem lavá-la com a palavra. A palavra de Deus é o melhor sabão que existe para tirar a sujeira da nossa mente. Não tem outro. A água, ela lava, ela é a palavra, e a palavra é a água. Ainda que você não queira se molhar, mas o fato de você ter contato com a água, você se molha. Não, eu não quero me molhar. Eu vou entrar naquela piscina, mas eu não vou me molhar. Eu não vou me molhar. Você vai molhar. Eu vou colocar a mão debaixo dessa água da torneira e eu não vou molhar, você vai molhar. O fato é que quando você se expõe à água, você se molha. O fato é que quando você se expõe à palavra de Deus, a palavra começa a trabalhar na sua vida. A palavra começa a trabalhar em você. Sua mente começa a ser transformada. Por isso, Josué 1, medite nesse livro dia e de noite. Salmo 24, versículo 4 vai me dizer o seguinte: Senhor, quem entrará no teu santuário, Senhor? E qual é a resposta? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5, ele diz: bem-aventurados são os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos nesse texto, vamos lá para a tela, todos nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. De novo, vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a... Qual é a condição que Hebreus 12 coloca para ver a Deus? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Dá para fazer uma conexão aí? Mateus 5 com Hebreus. Limpo de coração vê a Deus. Eu e você precisamos vigiar. Eu e você precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a mosca, ela alterou o cheiro do perfume. E alterar o cheiro do perfume, ela alterou o resultado do perfume. A impureza altera o resultado na nossa vida. Eu não estou falando de céu, de inferno, não, meu irmão. Eu estou falando de resultado ainda aqui, de ter uma vida de comunhão com Deus. Porque o grande problema da impureza é que as pessoas estão sempre dando uma desculpa, sempre minimizando. Ei, é boa essa. Segura essa aí. Você já observou que toda vez que você vai tentar toda vez que você comete um erro e você vai justificar o erro, você tenta minimizar ele? Já percebeu? Vou dar um exemplo, comida. Você está fazendo dieta. Aí o médico falou: você não pode comer açúcar, porque seu diabetes pode, sei lá. Você não pode comer açúcar. E aí você come um doce. Aí alguém chega: fulano, você está comendo doce, o que você fala? Não, é só um docinho. Não, é só uma pinguinha. Não, é só um cigarrinho. Observa que quando a gente vai lidar com a impureza, aí eu digo, aquilo que a gente não pode, não deveria, a gente dá o nosso inconsciente imediatamente para tentar quando você dá essa minimizada aí, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está tentando enganar a si mesmo. Não, é só uma olhadinha, só um torresminho, pastor. Só uma mentirinha. A gente imediatamente coloca no diminutivo. Enquanto nós lidarmos dessa forma, nós vamos falar: é só uma mosquinha. Talvez alguém poderia ter falado isso. A mosca caiu no perfume. É só uma mosquinha, nada mais. Mas foi aquela mosquinha que acabou com o perfume do perfumista. É aquele 10% de água do esgoto, é aquelas 10 ml de água do esgoto que neutraliza os 90% de água pura e limpa. É justamente aí que eu e você precisamos ter cuidado.
eu quero terminar essa mensagem te dizendo o seguinte: o meu objetivo não é trazer peso sobre a sua vida. Eu não quero trazer peso sobre você com essa palavra, mas o propósito é que você tenha consciência do que você está plantando, porque amanhã virá a colheita. Vamos nos colocar em pé nesse momento.